Pessoal, estou aqui neste vídeo com o intuito de fazer um devocional junto com vocês, na forma de, sei lá, eu às vezes ajudar alguém que precisa e ao mesmo tempo estar me ajudando a fazer o meu próprio devocional. Eu estou tendo muita dificuldade em fazê-lo, então essa é uma estratégia que eu senti de estar fazendo, porque desta forma eu meio que sou obrigado a estar fazendo isso, e eu creio que isso foi o Espírito Santo que tocou no meu coração de estar fazendo dessa forma. Para já estar dando uma ajuda, encorajando, já aproveita. Faça o ritual, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o seu sininho. Eu estou sempre trazendo coisas sobre o reino de Deus, estudos devocionais, vídeos, para estar trazendo mais revelação até que o Senhor venha, que é o que nós mais desejamos. E hoje eu quero falar sobre aprendendo a orar com o Pai Nosso. Na oração, o Pai Nosso, Cristo nos ensinou os segredos para uma vida de oração que nunca morre. Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Cristo então ensinou-lhes 10 frases que formaram simplesmente a mais poderosa oração da terra. Jesus não estava naquele instante dizendo que nossa vida de oração devia apenas se limitar a essas 10 frases que formam a oração do Pai Nosso. Jesus ele queria que nós usássemos essas tais frases para nortear os assuntos que devemos conversar com o Senhor. E quando nós chegarmos diante dele para orar, portanto, sigamos agora um roteiro de oração no Pai Nosso para obtermos uma vida de oração eficaz. O primeiro fala assim: Pai Nosso que estás nos céus. Essa frase é como a gente pegasse um elevador para o céu para falar com Deus. É o reconhecimento de que Ele é Pai e que agora você sobe da sua situação terrena para um nível celeste, onde se torna um com o Criador por meio da oração. Quando você disser: Pai Nosso que estás no céu, não peça nada, mas simplesmente o adore por ser o Deus Altíssimo, o Deus que controla todas as coisas. Entre diante dele com cânticos, louvores, em adoração, e reconhecendo que você está na terra, mas sobe até o céu pelo elevador da oração para adorá-lo por quem ele é. Então, neste exato momento, fale assim comigo: Pai Nosso que estás nos céus, eu te exalto, Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso. Eu te exalto, porque nada pode ser maior do que ti. O seu nome durará para sempre. Eu te exalto, te glorifico, porque o Senhor é bondoso,
O Senhor é misericordioso. O Senhor é poderoso. Tudo está sob tuas mãos, Senhor. Eu te adoro, porque mesmo com todo o universo sobre a palma de tuas mãos, o Senhor ainda tem um tempo para mim, um tempo para você. Eu te adoro, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. Adoro o Senhor nesse momento, meu querido. Exalte o nome dEle. Glorifique o nome do Senhor nesse exato momento, porque Ele é santo, santo, o único que é digno de toda adoração. E Ele é o nosso Pai que está lá nos céus. E nesse exato momento, o Senhor, você pegou um elevador que, mesmo você estando aqui na terra, você está diante dele neste exato momento. E aproveitando que nesse momento você está diante do Senhor, declare: santificado seja o teu nome. Aqui você deve falar, meu querido, os nomes de Deus. Dê a Ele os títulos que só Ele merece. Diga para mim: tu és o Deus que cura, pois o Senhor já me curou da enfermidade. Te adoro, Senhor, porque tu és o Deus que me liberta, pois fui o preço, mas Jesus me libertou. Tu és o Deus provedor, pois quantas vezes vi o Senhor abastecer a minha vida de bens. Deus, eu quero te louvar, porque tu és o Deus que me alegra, pois tirasse a depressão de mim. Quando você citar essa segunda frase para Deus, ainda estará no espírito de adoração da primeira frase, mas será ainda mais específico ao dizer detalhadamente a Deus quem Ele é e o que Ele já fez por você. Pai, eu sou grato porque mesmo eu não merecendo, o Senhor usou pessoas para se revelar a mim. Mesmo eu não crendo em Ti, mesmo eu sendo blasfemo, pecador, o Senhor não se esqueceu de mim. Mesmo quando eu não merecia o seu amor, mesmo quando eu te ignorava, eu não cria em Ti, o Senhor não se esqueceu de mim. O Senhor me salvou, me redimiu, me resgatou, Pai. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, Pai. Eu nem sei se eu estaria vivo hoje, Senhor, se não fosse o Senhor. Eu sou grato a Ti, Senhor Jesus. Eu sou grato a Ti, Senhor, Pai Todo-Poderoso. Tu és grande, Tu és exaltado. Exalte o Senhor, meu querido, nesse exato momento. Declare tudo que Ele fez em sua vida. Pai, eu sou grato, por mais que, mesmo eu sendo, às vezes, mentiroso, por mais eu sendo um pecador, por mais eu errando, pecando, o Senhor não desiste de mim, Pai, pois eu creio que o seu sacrifício, Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário foi perfeito, pois pegastes todos os pecados da humanidade, de Adão até o último ser vivo que for viver na face da terra, até o seu retorno. Todos os pecados, sem exceção. O que eu fiz no passado, o que eu cometi ontem, o que eu vou cometer hoje e até o último dia que eu viver nessa terra. O Senhor pegou e pagou lá na cruz do Calvário. Por isso, não há nenhum pecado sobre a minha vida, não há nenhum pecado sobre a sua vida que possa te impedir de receber a salvação. Se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, você é salvo, você será salvo. Portanto, se você não aceitou Jesus Cristo, aceite-o nesse exato momento. Declare: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te aceito, Senhor. Estou cansado desta vida, estou cansado
da maneira que eu estou vivendo, Pai. Até o momento eu tenho feito as coisas com minhas próprias forças, Senhor. Eu tenho colocado as minhas mãos e atrapalhado a sua vontade sobre minha vida, Pai. Por isso eu entrego toda a minha mente, todo o meu falar, todo o meu coração, todo o meu ser a Ti, Senhor. Escreve a partir de hoje, Pai, o meu nome no livro da vida. Muda a minha vida, Pai. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Se você creu, irmão, se você orou junto comigo, você foi salvo. E a partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida. Não saia da presença do Senhor. Ele tem grandes coisas para você. Por isso, nesse exato momento, nós iremos declarar: venha a nós o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Venha, Senhor, o teu reino sobre o meu trabalho. Venha, Senhor, o teu reino sobre todas as áreas da minha vida, Senhor. O reino de Deus, ele nada mais é do que o seu próprio Espírito. Jesus disse: o reino de Deus estará em vós. Está lá em Lucas 17, 20 e 21. O reino de Deus é o Espírito de Deus. Portanto, quando você disser: venha o teu reino, você estará pedindo: Espírito Santo, vem, enche-me de tudo o que é de Deus e do seu reino e da sua vontade. Vem me ajudar a orar, Senhor, a ter comunhão com Deus no meu dia a dia. Quero viver o teu reino e amá-lo, e não pensar simplesmente no meu reino. Neste momento eu estou falando que eu não venha pensar somente na minha vontade, mas na vontade dele. Que eu não venha pensar somente no meu dinheiro, na minha vida. Eu quero, Senhor, o teu reino, as tuas prioridades e a tua vontade antes da minha própria vontade. É com esse espírito que você vai citar a terceira frase do Pai Nosso, pedindo ao Espírito Santo e que tudo do reino de Deus faça parte de você. Venha, Senhor, o teu reino em todas as áreas da minha vida, Pai. Em todas as áreas da minha vida, Senhor. Venha sobre a minha casa, sobre os meus bens, sobre as minhas finanças, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre toda a minha família, sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, sobre os meus parentes, Pai, sobre os meus amigos, sobre os meus inimigos, em todas as áreas da minha vida, Senhor, que o teu reino venha sobre todas essas áreas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu creio que nesse exato momento o seu reino desceu sobre todas essas áreas que eu tenho orado, que nós oramos nesse momento. E assim nós declaramos: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Esse é o momento da oração em que nós começamos a especificar diante de Deus os nossos pedidos. Deus, eu quero um milagre nas áreas que eu tenho orado, que eu tenho buscado, que só o Senhor sabe que está no meu coração, Pai. Nesse exato momento, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido, declare agora, clame ao Senhor, peça a Ele que Ele está te ouvindo. Mas acima disso, declare: mas que a tua vontade, Senhor, prevaleça acima dos meus pedidos.
Tenho muitas carências e necessidades, Senhor, mas que a tua vontade seja feita. Quero que na minha casa e na minha vida a tua vontade venha em primeiro lugar, assim como a tua vontade acontece aí no céu, Senhor. Que tudo que me diz respeito seja tão parecido com o céu quanto possível. E é com esse coração que você, vamos orar essa quarta fase do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade. Na minha casa, no meu trabalho, na minha família, no meu casamento, em todas as áreas da minha vida, da mesma forma que ela é feita nos céus. E aí nós falamos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Não ontem, não amanhã. Hoje, Senhor. Agora sim você vai enumerar diante de Deus cada um dos seus pedidos relacionado a sustento, dinheiro e provisão. Você pode falar especificamente do que você precisa, quando e como precisa, porque este é o momento de deixar claro todas as suas necessidades diante do Senhor. E nesse momento eu vou declarar: Pai, eu preciso de uma bênção financeira na minha vida. Eu preciso de um aumento de salário, Senhor. Uma promoção, porque eu tenho buscado, eu tenho me esforçado, Pai. Eu tenho estudado, estou concluindo a minha faculdade, Senhor. Mas muitas vezes eu tenho, não que os outros não mereçam, mas eu tenho visto pessoas que têm feito menos do que eu terem oportunidade, Pai. E eu busco, Pai, eu preciso, eu necessito, Pai, da minha chance, da minha oportunidade de mostrar os meus conhecimentos, os meus dons, os meus talentos que o Senhor me deu, Pai. Senhor, que eu possa crescer em fé, que eu possa crescer em unção, que eu possa crescer no Espírito, Pai, no conhecimento, na palavra, Pai. Que eu possa viver os dias que o Senhor escreveu para a minha vida, Pai. Eu oro para que o Senhor possa abrir as portas para mim, para minha esposa, para você que está aqui me acompanhando, que o Senhor possa te dar sustento no dia de hoje, que você possa receber um bom dinheiro no dia de hoje e a provisão necessária do dia de hoje. Amém? Que nesse exato momento nós declaramos: e perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, Pai. E nesta frase nós pediremos perdão. Pai, me perdoa. Perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Eu tenho sido egoísta, eu tenho sido mentiroso. Eu preciso mudar, Pai. Eu sou murmurador, preguiçoso. Eu quero, Senhor, ser perdoador. Se ontem eu falei mal de alguém, me mostra, Senhor, para que eu possa pedir o seu perdão. Eu preciso, Pai, de Ti. E aí, nesse momento, nós declaramos: perdoa, Senhor, as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesse momento, oramos, Senhor, por pessoas, por outras pessoas. Eu estou aqui nesse momento esquecendo de mim mesmo, Pai, para orar por meus familiares, por meus amigos, parentes, irmãos, líderes, vizinhos e até mesmo desconhecidos. De preferência, Senhor, eu estou aqui orando por pessoas que estão precisando, Pai, de alguma necessidade. Eu estou intercedendo por aqueles que precisam de uma cura, de um milagre, Pai, que estão passando por fome, por algum tipo de problema, Pai. E principalmente eu coloco aqueles que me desejam mal, que me
que não gostam de mim, Senhor. Eu oro por cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa fazer com que eles possam receber o melhor dessa terra, Pai. Eu não desejo mal de ninguém, de nenhum deles, Pai. Porque mesmo não tem como eu te amar se eu não conseguir amar quem eu vejo, Pai. E não me deixe, Senhor. Agora entramos na próxima parte dessa oração. Não nos deixe cair em tentação. Aqui nós pedimos a Deus para nos livrar das armadilhas do futuro que possam estar vindo. Deus, livra-me de um divórcio, de um adultério, de um acidente, de uma enfermidade. Livra meus filhos de um casamento que te entristecerá, de uma reprovação numa prova, etc. Enumere-se, querido, diante de Deus tudo aquilo que pode acontecer do ruim e peça para que Deus te poupe das armadilhas. Deus, não permita que eu perca meu trabalho. Deus, não permita que eu entre em falência. Deus, não permita nada de ruim na minha vida, Senhor. Me blinda, Pai. Coloca anjos à minha frente, nas minhas costas, à minha direita, à minha esquerda. Livra-me, Senhor, de todo mal. Essa é a próxima etapa da oração. Livra-nos do mal. A tradução mais correta, livra-nos do maligno. Livra-nos de Satanás. É nesta hora que você dirá: Deus, dá-me vitória sobre os poderes demoníacos. Não quero ser vencido por eles. Peça a Deus a armadura da fé, como Paulo descreveu em Efésios 6, 10, 8. Repreenda as forças de Satanás contra você e sua família, pedindo a Deus que o livre do diabo. É a 10ª e última frase da oração. É muito semelhante à primeira. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É aqui que você selará a sua adoração. Você começou adorando e terminará adorando. Isso porque tem a certeza de que seus pedidos foram atendidos. E porque foram atendidos, porque a ele pertence o reino, o domínio, o governo, a autoridade, etc. Todo o poder é dele e por isso toda a glória deve voltar para ele. Glorifique o Senhor, porque tudo que você orou, tudo que você pediu, já é realidade na sua vida. Então já declaro: eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor me protegeu, porque o Senhor me livrou do mal, porque o Senhor não me deixou cair em tentação, o Senhor me fez perdoar os meus inimigos, o Senhor perdoou os meus pecados, o Senhor me deu o pão de hoje, do dia de hoje. E sou grato porque na minha vida a sua vontade foi feita da mesma forma que ela foi feita nos céus. E o teu reino veio sobre a minha, em todas as áreas da minha vida. E santo é o teu nome, ó Pai que estás no céu. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa te abençoar neste dia. Obrigado por estar aqui comigo. E mais uma vez, até a próxima. Não esqueça, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e, se puder, abençoe esse canal, compartilhe para mais pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.